Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Muito prazer. Meu nome é Karine, sou enfermeira, especialista em urgência e emergência, mestre em enfermagem pela UFMS e também tenho algumas formações na área de docência. Tenho 11 anos de experiência na área de urgência e emergência, atuei em serviços como pronto-socorro, UPA e SAMU, e hoje eu estou aqui para compartilhar um pouquinho do meu conhecimento e da minha experiência com vocês. Vamos lá? O tema da minha palestra são as novas recomendações da American Heart Association para o tratamento da OVACI, que é a obstrução de vias aéreas por corpo estranho, o famoso engasgo. Então, o que mudou? Muitos de vocês já podem ter visto aí nas redes sociais alguns vídeos de algumas pessoas falando sobre essas mudanças, até ensinando, né, as novas manobras, o que mudou. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho mais nisso aqui e transmitir esse conhecimento para vocês, tá bom? E o que é então essa American Heart Association, né? Ela é uma instituição norte-americana que existe já há muitos anos. Então, é um grupo de especialistas na área de cardiologia e de urgência e emergência. Então, de tempos em tempos, eles vão avaliando todos os estudos que saem referente ao atendimento de urgência e emergência, principalmente na área de cardiologia. Então, ataque a arritmias, em PCR, em engasgo. E aí, a partir dessas evidências científicas, eles elaboram esses protocolos de diretrizes, né, nos recomendando quais são as melhores ações, né, as melhores formas de agir diante de determinada situação. Então, ela é seguida, né, por muitos países. Então, a gente segue aqui no Brasil, né, essa instituição, essas recomendações, porque tem muita evidência científica, né, e são confiáveis. Então, vamos lá ver como é que ficou isso aí. Bom, será que é importante a gente falar disso, né? Falar de engasgo? Então imaginem essa cena, né, que está aí na tela. Então uma família reunida, está chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, toda a família às vezes espera o ano todo para se reunir, né, reunir avós, tios, irmãos, primos, para aquele jantar em família, aquele churrasco, né? Então todo mundo feliz, alegre, curtindo. E aí de repente, né, acontece uma fatalidade. Alguém ali daquela família, um idoso, se engasga com um pedaço de carne e vai a óbito. Então, aquilo que era para ser um momento feliz, uma lembrança agradável ali para todo mundo, acaba se virando notícia. E isso, infelizmente, é muito mais comum do que a gente imagina. Eu fui buscar e, recentemente, eu encontrei vários casos, né, de diversas faixas etárias, bebê, criança, adulto, idoso, morrendo por engasgo. Então, assim, isso é inaceitável, né? Nós estamos em 2025, nós temos aí redes sociais, mídias diversas, que a gente pode divulgar conhecimento, né, divulgar informação. Então, eu vou bater na tecla aqui em vários momentos que nós, profissionais de saúde, temos essa obrigação de transmitir esse conhecimento, né, de ações que podem salvar vidas, né? Porque por mais que o nosso serviço seja ágil, a gente não consegue chegar tão rápido, né? E a uma ação simples, né, que as pessoas basta ter um treinamento, um conhecimento mínimo ali, não precisa de equipamento, não precisa de material nenhum, ela consegue fazer aquela ação e salvar uma vida, né? Nós gostaríamos de chegar lá na hora e resolver, mas infelizmente não tem como. A gente sabe que não é a nossa realidade. Então a gente precisa ensinar, né, essas ações de primeiros socorros para a população. Então você aí, profissional de saúde, você também é responsável por isso, tá? Então vou cobrar de vocês que vocês difundam esses conhecimentos aí na sua comunidade, no meio em que vocês vivem, tá bom? Então esse tema é muito importante, porque infelizmente ainda tem muitos casos acontecendo. Então o que a gente vai ver hoje, né, relacionado a esse tema? A gente vai rever um pouquinho da anatomia, da fisiologia, principalmente do engasgo, né, da OVACI. Vamos ver um pouquinho sobre a história dessas manobras. Vamos ver realmente, né, que é o tema principal, o que mudou nessas novas diretrizes. Vamos ver alguns vídeos de demonstrações práticas, né, da nova manobra. E também vou focar um pouquinho na questão da educação e saúde, como eu disse para vocês. Vou pegar no pé. Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho da anatomia do nosso sistema respiratório e do nosso sistema digestivo. Então, a nossa respiração, ela começa nas narinas, também pode ser pela boca, mas o canal principal são as narinas, né?
Então, o ar entra pelas nossas narinas, passa pela cavidade nasal, faringe, laringe, traqueia, desce entre os brônquios, bronquíolos e alvéolos, onde ocorre a troca gasosa, certo? E o nosso sistema digestivo começa pela boca, também passa aqui pela faringe e desce para o esôfago. Então, nós temos dois caminhos que literalmente se cruzam, né? Como vocês viram aí no desenho que eu fiz. Então, olha só, o ar vem para cá, alimento para cá. Então, como se fossem duas estradas que se cruzam, né? Então, já dá para perceber que é um local perigoso, né? Esse cruzamento aí é um local bem perigoso. Imagina aí numa rodovia um cruzamento perigoso onde está passando carro para cá, carro para lá, é a mesma coisa. Então, ar para cá, alimento para cá, é um caminho bem perigoso, né? É um lugar que precisa ter um mecanismo ali, né, que faça com que cada coisa vá para seu lugar, vá para o lugar correto, né? E o nosso mecanismo se chama epiglote, né? Esse aqui acho que é um dos órgãos, um dos pedacinhos mais importantes aí do nosso corpo, né? Então a epiglote é como se fosse um guarda de trânsito. Então é ele que vai ficar ali naquele cruzamento controlando quem vai para aquele lugar, né? Então, nesse momento aqui que eu estou conversando com vocês, que eu estou falando, ela está aberta. Então, o meu caminho aqui para a traqueia, ele fica aberto o tempo todo, né? Porque a gente respira o tempo todo, a gente precisa da respiração, né? Então, a epiglote fica ali, tranquilinha na posição dela. Quando a gente vai se alimentar, então a gente mastiga o alimento e engole. Esse momento de engolir, a epiglote ela faz um movimento de fechar a traqueia. Tem um vídeo que eu vou passar agora para vocês que demonstra bem isso. Na figura não está tão claro. Vamos lá ver o vídeo. Bom, então vamos lá. O vídeo, a qualidade não está tão boa, mas eu achei bem interessante como ele mostra o movimento da epiglote na deglutição. Então, vou colocar aqui para vocês verem. Então, olha lá, a gente mastigou, né, aquele bolo alimentar desce, e o próprio bolo alimentar empurra a epiglote para baixo, fechando a entrada para a traqueia e o alimento entra no esôfago. Então, esse é o nosso mecanismo aí, né, nosso guarda de trânsito, que trabalha aí todos os dias, toda vez que a gente faz uma refeição, tá? Então, é um mecanismo simples, muito importante, mas que pode falhar, né? Ele pode ter falha. Então, quando esse mecanismo falha, é quando o engasgo acontece, tá? Então, por que engasgamos, né? Então, a gente tem esse mecanismo aí, esse guarda de trânsito, que ele é muito eficiente, ele é muito bom. Mas, infelizmente, né, às vezes ele cansa, né? Poxa, ele trabalha ali todo dia, né? Bate ponto ali, café da manhã, almoço, janta. Então, tem hora que ele cansa, né? Às vezes acontece alguma falha. Então, como nós vimos, a faringe ela é comum tanto ao sistema respiratório quanto ao sistema digestivo. Então, que é essa região aqui. Passa o ar para cá e passa o alimento para lá, na mesma região. Então, pode acontecer de ar para o esôfago e alimento para a traqueia, quando esse sistema aí falhar. Tá? Então, a epiglote é a nossa válvula, né? É o nosso guarda de trânsito que fecha e protege as nossas vias aéreas na deglutição. E quando ela falha, o nosso alimento entra para o local errado. Então, aqui, olha, ela funcionando, alimento descendo para o esôfago. Aqui, ela falhando, alimento entrando pela traqueia. E aí temos a nossa ováce, né? Nosso engasgo. Pode ser líquidos, pode ser alimento, pode ser objetos. Qualquer uma dessas coisas pode acontecer de entrar, então, na nossa traqueia e levar ao engasgo, tá? Aqui eu vou mostrar uma outra figura
que também mostra isso, né? Então, aqui respirando, o ar entrando para a traqueia, né? Nossa epiglote aberta, deglutindo com o sisteminha fechado, né? A entrada da traqueia fechada, e aqui no engasgo. Então, não fechou direito, falhou ali nossa válvula, nossa epiglote, alimento foi para o lugar errado, tá? E por que isso acontece, né? Tem diversos motivos, né? Mas na nossa epidemiologia, então, em quem mais acontece, né? Quem são as maiores vítimas do engasgo? Em primeiro lugar, crianças. 80% dos casos de engasgo são em crianças. E o engasgo é a terceira maior causa de morte acidental em crianças. Então, assim, é muita coisa, né? Infelizmente, ainda temos muito caso de óbito por engasgo em crianças. E por quê, né? O pico é principalmente de 1 a 3 anos, porque é uma fase de exploração oral, principalmente nessa idade. É aquela fase que a criança está conhecendo o mundo, conhecendo as coisas, e fisiologicamente, né, nessa fase, eles têm a tendência de colocar objetos na boca. Né? É a forma deles sentirem o mundo, deles conhecerem, né? Eles querem sentir sabor, textura, isso é algo fisiológico, tá? Então, o fato deles terem essa fase de exploração oral, eles acabam pegando as coisas, né, colocando na boca, e como eles são imaturos, né, o seu sistema de deglutição ele ainda não está completamente formado, não está pronto, né, tem essa imaturidade, esse objeto acaba indo para a traqueia, levando ao engasgo. E também o fato da dentição incompleta. Como eles ainda não têm a dentição completa, eles não conseguem fazer corretamente mastigação. E aí muitos engasgam também com alimentos, tá? E o outro extremo são os idosos, né? A gente fala que os idosos é como a gente voltasse a ser criança, né? Quando a gente ficar idoso é como se estivesse voltando a ser criança, regredindo novamente, né? Vai ficando um pouco mais fraco, os reflexos ficam mais lentos, aparecem as doenças neurodegenerativas, AVC. Então, tudo isso influencia, né, na perda desse reflexo, desse, né, o guarda de trânsito deles já tá velhinho, né, já trabalhou a vida inteira. Então, esse guarda ele já tá cansado. Então, acaba falhando de vez em quando, tá? E as próteses dentárias são também um grande problema, né? Principalmente aquelas próteses que são parciais, são só pontes, né? Não é aquela dentadura inteira, são aqueles pedacinhos. Quando fica mal ajustado, às vezes esquece de tirar para dormir, ou em algum momento durante o dia, ela, né, se solta e vira um corpo estranho e pode causar um engasgo. Além de alimentos, objetos, entre outros. Nas crianças é mais comum objetos, né? Porque a alimentação, normalmente, os pais têm um cuidado maior, né? De dar alimentos, né, cortados, mais pastosos, macios. Já os idosos se engasgam mais com alimentos do que com objetos. Porque dificilmente um idoso vai pegar o objeto e colocar na boca. Então, nos idosos são mais próteses mal ajustadas e alimentos, e nas crianças são mais objetos, né? Que viram esse corpo estranho aí e causam engasgo. Então, assim, nos idosos, assim como nas crianças, quando estão começando a se alimentar, para os idosos a gente tem que ter esse olhar de cuidar dessa alimentação, de acompanhar, cortar os alimentos maiores, né? Ofertar alimentos mais macios, mas eles também, né? Como a criança não tem dentição completa, muitas vezes o idoso também já não tem mais a sua dentição completa. Então a gente precisa ter esse olhar. Às vezes a gente esquece que o idoso está ficando idoso, né? E dá alimentos grandes para eles. Então, assim, eu mesma já atendi casos de idosos engasgados com pedaços de carne, e eram pedaços bem grandes, né? Eu já peguei uma com um bagaço de laranja. Então, assim, parece uma coisa boba, mas às vezes as pessoas não têm essa noção, né, de que os seus familiares estão ficando mais velhos, os reflexos estão mais lentos, né? Já não tem mais a mesma facilidade na mastigação, na deglutição. Então, a gente tem que ter esse olhar. Então, você que tem aí um familiar em casa, né, sempre oriente, né, a questão de ficar de olho. Às vezes, o idoso tem vergonha de falar que ele está com dificuldade, né? Ele não fala. Mas aí a gente observar, às vezes, quando ele está se alimentando, ver se ele está tendo alguma dificuldade, tá bom? Isso é muito importante. Mas você fala assim, mas Karine, lá você mostrou que tem adulto também que engasga, e o adulto, né? Crianças e idosos a gente já entendeu. E o adulto? O adulto normalmente é por pressa
se alimentar rápido demais, distrações. Então, se alimenta olhando para a TV, olhando no celular, né? Não presta atenção no que está comendo, não mastiga direito, se alimenta conversando, rindo. Então, são vários fatores que podem levar também a uma falha desse mecanismo, tá bom? Então, assim, sempre oriento o quê? Se alimentar com atenção, então prestar atenção no que está fazendo, no alimento que está colocando à boca, mastigar bem antes de engolir. A gente sabe que a correria do dia a dia, a gente mesmo, né, às vezes também faz isso, né? Come correndo, às vezes come conversando, rindo. Quando a gente conversa, né? Tô aqui conversando com vocês, então o ar ele está entrando e saindo porque eu preciso de ar para falar, né? Para rir. Então você está ali se alimentando, aí você está com um alimento na boca e aí você dá risada e aí tá entrando ar, tá entrando alimento, então assim, isso é fatal, né, para engasgar. Então a gente precisa evitar e tomar esses cuidados, ok? E agora os maiores vilões, né? Quem são os maiores vilões do engasgo? Então existem vários tipos de alimentos e objetos que causam engasgo, mas esses aí são os mais comuns. Então, alguns tipos de frutas, né? Dentre elas a uva, né? Ela é uma grande vilã. Então, para crianças, jamais dê uva inteira. Sempre corte a uva para ofertar para uma criança. Talvez tenham pessoas mais jovens aí que não conheçam. As pessoas um pouquinho mais velhas, não estou entregando a idade, né? Então, as pessoas um pouquinho mais velhas vão lembrar da bala soft. Essa bala fez muito sucesso, né? Infelizmente, ela causou muitos óbitos, né? Muitos casos de engasgo em crianças, porque olha só o formato dela. Ela parece. Ela tem um formato certinho aqui da entrada da traqueia, né? Então, às vezes, dá essa bala inteira para uma criança e ela engasgava, né? E muito difícil. E como ela é grudenta, às vezes, mesmo fazendo a manobra, ela gruda, ela cola e a gente não consegue tirar, tá? Então, assim, para criança, jamais dê balas. Não só essa, né? Entre outras balas aí que sejam duras e tem um formato grande, não dá. Carne, né? Então, nos adultos e idosos, a carne é o grande vilão. É o que mais aparece é carne. Então, vocês pegam esse pedaço grande, aqueles pedaços no espetinho, né? Ou carne de panela, e aí pega aquele pedação, coloca na boca e aí acaba engasgando, tá? Então, carne é um grande problema. Bexiga, gente, bexiga é uma coisa assim que às vezes a gente não vê tanto. Mas qual que é o problema da bexiga? Ela é um plástico, né? Então, quando ela estoura, fica, né, só o plástico dela, e a criança engole aquilo ali, a gente não consegue tirar com a manobra às vezes não funciona, porque ela colaba, né? Ela não é um objeto igual aos outros, que é um objeto ali inteiriço, que pode sair. Ela não, ela é um plástico que ela vai grudar e não sai. A gente não consegue, às vezes, nem com a manobra tirar. Então, ela é extremamente fatal. Então, a maioria dos casos de engasgo com bexiga são fatais, justamente porque ela gruda e não sai mesmo com a manobra, tá bom? Então, assim, a gente tem que orientar para quem tem filhos, né? E quando a gente for orientar a comunidade, então, festas de aniversário, ficar de olho nas crianças menores, porque às vezes alguém estoura uma bexiga, fica um pedacinho ali no chão e ela pega, põe na boca e ninguém vê, tá? Então, tomar muito cuidado com bexigas. Brinquedos, né? De forma geral, coloquei os carrinhos aí por causa da rodinha do carrinho, né? Que é pequenininha e às vezes pode entrar. Então, a maioria dos brinquedos tem aquela classificação indicativa. Então, na própria caixa do brinquedo, tem a idade, né, ideal para aquele brinquedo. Então, normalmente, peças pequenas não são indicadas para crianças menores de 6 anos. Então, não compre brinquedos, né, com peças miúdas para os seus filhos e também, né, orientar as pessoas a não comprarem. Moeda. Nossa, moeda, eu já atendi muito caso de engolir moeda. Nunca peguei um engasgo com moeda, mas engolir moeda, nossa, muitos casos, né? Que aí a pessoa tem que ficar indo na UPA, tirar raio-x, acompanhar, para poder ver se essa moeda tá descendo, ver se ela vai sair, porque ela sai, né, quando engole. Só que ela pode, em vez de ser engolida, ir para traqueia. E eu não sei por que, que as crianças têm o quê de engolir moeda. Não sei se elas acham, não sei o gosto, eu não sei. Eu sei que assim, já atendi muitos casos, né, de criança engolindo moeda. E também pode se tornar um engasgo, né? E olha o formato da moeda. Se isso aí fica bem na entrada da traqueia, já era, vai tampar tudo, tá? Tampa de caneta, muito importante também. Pilhas também, né? Então, tudo que for objetos pequenos, né, tem que
ficar longe das crianças menores, tá bom? E aí, vamos lá. Mas aí nós não temos só esse engasgo, né? Então, você vai falar assim, nossa, mas engasgo, eu já engasguei várias vezes na minha vida. Eu tenho certeza que todos que estão assistindo aqui já engasgaram pelo menos uma vez na vida, né? Então, o engasgo é algo comum, né, pra gente. A gente tem alguns engasgos. E o que é esse engasgo que a gente tem? Esse engasgo que a gente tem, que é um engasgo leve, né? Que a gente sente ali que desceu errado, a gente tosse, tosse, tosse e aí passa. Normalmente com líquido acontece muito, né? Às vezes com alimento. Então, esse é o engasgo parcial, obstrução parcial. O que é isso? Então, não tampou tudo, só tampou um pouquinho, só entrou ali, às vezes, algum corpo estranho, né? Entrou um alimento, entrou um pouquinho de líquido, e ele não entrou lá embaixo, ele entrou aqui na laringe, naquele comecinho lá da traqueia. Né? Então a pessoa vai apresentar uma tosse forte e eficaz, então ela vai tossir bem forte. Às vezes a respiração fica um pouco ruidosa, com barulho. Por quê? Porque tem alguma coisa ali na traqueia. Então, quando o ar passa, fica fazendo um barulhinho, tá? Mas a pessoa consegue falar, consegue chorar se for criança, ou emitir som. Então, tá tossindo, tá saindo som, falando, chorando, ok. Ainda não é a ovácie total, ainda não é obstrução grave, é leve. Daqui a pouco a gente vai ver o que a gente vai fazer. Agora, se a pessoa não consegue falar, não emite nenhum som, se for criança, não consegue chorar, às vezes até tenta tossir, mas não sai, ou sai uma tosse bem fraquinha, um som bem fraquinho, e começa a ficar cianótica, roxa ou avermelhada, e coloca a mão no pescoço. Aí sim, aí o negócio pegou. Aí é uma obstrução total. Aí sim a gente vai agir. Então vamos lá. Aqui a imagem, né, mostra bem nitidamente pra gente. Então ali, ó, tá tossindo, então tá saindo som, tá falando, tá chorando e tá tossindo bem forte. Ok, é só uma obstrução parcial. O que nós vamos fazer? Nada. Não vamos interferir. Vamos incentivar a pessoa a tossir e observar. Por quê? Essa obstrução parcial pode virar uma obstrução total. Pode acontecer. Então, a gente vai ficar observando, incentivar ela a tossir, porque o que é a tosse? A tosse é um mecanismo de defesa do corpo. Então, entrou um corpo estranho ali na via aérea que não era para estar ali, o que o seu corpo vai fazer? Tentar expelir, tá? Então, é um mecanismo de defesa. Então, o próprio corpo já está agindo, a gente não precisa fazer nada. Vamos só observar, acompanhar e ver se vai melhorar ou não. Muito importante, não oferecer água e nem nenhum alimento para a pessoa nesse momento que ela está tossindo. Então, as pessoas têm um hábito de que a pessoa engasga e começa a tossir e oferece água. Eu já observei várias vezes isso. Então, não, a pessoa está tossindo, está tentando expelir aquele corpo estranho. Se eu der água, pode acontecer dela engasgar mais ainda ou engasgar novamente. Então, enquanto a pessoa estiver no processo ali de tosse, deixe ela tossir. Depois que passar a tosse, desengasgou, a obstrução foi resolvida, aí sim eu posso ofertar água, algum outro alimento para a pessoa. Tá? Então, assim, muito importante frisar isso quando vocês forem fazer alguma ação de educação em saúde na comunidade, eduquem as pessoas, porque é um hábito das pessoas. Às vezes elas acham que estão ajudando, mas não estão. Tá? A gente tem que orientar. Enquanto estiver tossindo, não oferecer nada. Deixar passar, deixar o organismo resolver o problema ali sozinho. Ok? Agora, colocou a mão no pescoço, assim como está aí na imagem. Face angustiada, não sai som, não sai choro, começa a ficar roxa, avermelhada. Opa, aí sim, aí é uma obstrução total. Aí nós iremos agir. Vamos fazer as manobras que iremos aprender logo mais. Bom, então assim, antes de falar das manobras, gostaria de falar um pouquinho da história, então, dessa manobra de desobstrução das vias aéreas. Então, vou passar aqui, depois eu volto. Então, a gente aprendeu, né? Acredito que todos vocês tenham aprendido aí no curso de vocês, a fazer a manobra de Heimlich. Quem que foi esse Heimlich, né? Por que chama manobra de Heimlich? Então,
Henry Heimlich, né, foi um médico cirurgião torácico dos Estados Unidos. Ele nasceu em 1920, faleceu em 2016. Viveu 96 anos, viveu bastante tempo aí com a gente. Então, lá na década de 70, ele começou a ver algumas reportagens, né? Começou a observar que estava morrendo muita gente em restaurantes. Então, as pessoas morriam em restaurantes e dizia-se que era ataque cardíaco, que era infarto. Então, as pessoas, né, infartando em restaurantes. E ele ficou curioso, ele falou, nossa, mas por que as pessoas estão infartando nos restaurantes? E ele foi fazer um estudo. E aí, nesse estudo, ele descobriu que não era infarto, era engasgo. Então, as pessoas estavam morrendo engasgadas. Porém, como ninguém sabia o que era, nem como agir, colocava lá que era infarto e tudo bem, né? Porque os sintomas são um pouco parecidos, né? Porque o infarto a pessoa sente dor no peito, né? Coloca a mão no peito e fica angustiada. Então, provavelmente as pessoas colocavam a mão assim, né? Do engasgo, só que aí ninguém sabia, né? O que era e como agir, e ela acabava morrendo. E aí ele começou a fazer alguns testes com animais, ele usou principalmente cachorros, né? Na época não tinha tantas regras de ética, né, para fazer esses estudos. Então ele usou principalmente cachorros sedados para fazer, né, descobrir como desobstruir. Então ele ficou, como que eu posso fazer, né, para desobstruir? Porque a gente tinha, né, empiricamente, acredito que todos vocês tenham aprendido, o tapa nas costas, né? Então, eu tenho certeza que todo mundo aí já levou um tapa da avó, da mãe, da tia, do pai, de algum familiar em algum momento da vida, né? Você começa a tossir, ele engasgar, a pessoa vem, dá-lhe tapa nas costas. Então, aí ele falou, não, mas deve ter algum outro jeito, né, de resolver o engasgo, não vai ser só esse tapa. E aí ele descobriu, então, que fazendo compressão abdominal era mais eficiente do que os golpes nas costas. E aí, em 1974, então, ele criou essa manobra, né? Ele começou a divulgar essa manobra que teve o seu nome, manobra de Heimlich. Após 10 anos só que a comunidade médica realmente reconheceu, né? Foram feitos vários estudos com essa manobra e eles começaram a perceber que realmente ela era eficaz. E aí reconheceram ela como uma manobra mesmo, colocaram ela em protocolos, diretrizes, como uma manobra para tratamento da ovácea. Então, como que era essa manobra, né? Como que é, na verdade, né? Então, a pessoa tá lá, né? Sinal de ovácea total, mãos no pescoço, face angustiada, cianótico, não sai som. Então, o socorrista se posiciona atrás da vítima, mão em punho, né? Com o dedão para dentro, a outra mão por cima, e aí a gente fazia um J, né? Para dentro e para cima, para dentro e para cima. Fazia esse movimento, né? Então, até quando? Ia fazendo esse movimento até desengasgar, até a pessoa expelir o objeto ou até ela ficar inconsciente. Então, esse é o protocolo que nós estávamos aplicando. Eu acredito que todos vocês aí que são profissionais da saúde e da urgência e emergência já sabiam e aplicavam essa manobra, certo? E o local, tá ali na imagem mostrando, entre o apêndice tifoide e o umbigo, na região epigástrica, né? Então, esse era o local que a gente fazia essa manobra. Como é que essa manobra funciona, né? Por que ela dá certo? Então, quando a gente tosse, então esse aqui é a fisiologia da tosse. Então, tem alguma irritação, então, por exemplo, no engasgo parcial, né? Você está bebendo água, desce um pouquinho de água na traqueia. Então, vai ter aquela irritação nervosa. E aí, nós vamos ter um reflexo, né? O nosso organismo vai fazer o nosso diafragma subir, né? Então, aqui está o diafragma. O diafragma ele vai subir, fazer uma pressão, e aquele ar que está dentro do pulmão, ele vai subir para expelir, né, aquele corpo estranho que está tentando entrar ali na traqueia. Então, esse é o mecanismo da tosse. Então, na obstrução parcial, é isso que acontece. Então, entra ali algum alimento, algum objeto, algum líquido, né, a gente tem aquele reflexo da tosse. Então, nosso organismo, ele faz o diafragma subir, se pressionar, faz aquele ar que está dentro do nosso pulmão subir. E esse ar é que vai expelir o objeto. E aí, na manobra de Heimlich, é a mesma coisa. Então, o que a gente faz na manobra de Heimlich? Quando a gente faz essa pressão abdominal,
Então, aqui a gente está abaixo do diafragma. Então, a gente faz uma pressão no diafragma para que ele suba e o ar que está dentro do pulmão preso faça essa pressão naquele objeto para ele sair. Tá? Então, a nossa manobra de Heimlich é uma tosse artificial. Então, é uma forma ali de promover uma tosse. Então, fazer o diafragma subir, fazer pressão nos pulmões e aquele ar expelir o objeto que está causando obstrução. Então, é isso que acontece. Mas aí, né, a American Heart Association, como eu disse lá no início, vai buscando os estudos, vai vendo, né, eles fazem vários estudos, testando várias técnicas e vê o que é melhor. E aí, então, a partir desses estudos analisados, eles esse ano publicaram então uma nova diretriz. Então, diante dos estudos, eles perceberam que talvez só a manobra de Heimlich não estava tão legal, não estava tão eficiente. E aí mudaram o protocolo. Então, afinal, né, chegamos no ponto alto. O que mudou, então, né, nesse protocolo? Então, antes, a gente fazia em adultos e crianças maiores de 1 ano somente a manobra de Heimlich, a manobra de compressão abdominal, certo? Agora, a partir da nova diretriz, o que nós iremos fazer? Nós vamos alternar 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais. Então, a manobra de Heimlich ela não foi esquecida, ela continua, né? Mas a gente não chama mais de manobra de Heimlich, a gente só chama de compressão abdominal, tá? Então, nós vamos dar 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais. 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais. Vamos intercalando até o objeto ser expelido, a obstrução ser resolvida ou até a vítima perder a consciência. E o bebê? O bebê continua como já era. Então, o bebê já era 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas. E mantém 5 golpes nas costas, 5 compressões torácicas. Importante aqui ressaltar que o bebê menor de 1 ano não pode receber compressões abdominais. Então, bebê menor de 1 ano, compressão torácica. Acima de 1 ano, o adulto, compressão abdominal, ok? Então, vocês viram que ficou igual. Então, agora, qualquer faixa etária, a gente vai dar os 5 golpes e 5 compressões. 5 golpes nas costas, 5 compressões. Só muda que o bebê eu faço torácica e acima de 1 ano e adulto, faço abdominal. Certo? E aí, eu não sei vocês, mas quando eu vi essa atualização, a primeira coisa que eu pensei foi: nossa, eu não acredito, então a minha avó sempre teve razão, né? Então os tapas nas costas realmente funcionavam. Vocês pensaram isso também? Porque eu pensei, né? Porque acredito que todos vocês, né, ou a maioria, tem aprendido aí na sua infância, na sua, né, adolescência e com a família, a dar os tapas nas costas, né, para resolver o engasgo. Todos nós aprendemos, né? E até levamos alguns tapinhas aí em alguns momentos. E aí, quando a gente foi estudar, né, fazer seu curso técnico, seu curso de graduação, descobrimos a manobra de Heimlich, né? E nossa, tão bonito esse nome, né? Manobra de Heimlich, eu adorava. E aí a gente saiu difundindo isso aí, ensinamos a família inteira. Ensinei minha mãe, meu pai, ensinei meu irmão, a gente saiu ensinando todo mundo, corrigindo, né, nas ações de educação e saúde, que eu já participei de algumas aqui no município, com professores, com pais de alunos, e aí a gente ensina, né, ensinando a manobra de Heimlich, que não pode dar o tapa nas costas e tudo mais. Aí tá, chega 2025, vem a American Heart e golpes nas costas. Então, assim, gente, é assim mesmo, tá? Então, se tiver alguém aí que é novo, às vezes, né, é recém-formado, tá entrando na área da saúde agora, gente, a área da saúde é assim. Então, a gente tem atualizações, mudanças, por quê? Porque, ainda bem, né, que tem, porque nós temos muitos estudos, né, que são realizados, que buscam aí a melhor forma de beneficiar um paciente, né, as melhores técnicas, os melhores medicamentos. Então, assim, sempre vai ter atualização. Então, nós, profissionais de saúde, temos a responsabilidade de ir atrás. Então, vocês que estão aqui já estão de parabéns, né? Estão participando aqui desse congresso, que vocês já estão buscando conhecimento. Então, é isso que a gente tem que fazer. Buscar conhecimento, buscar se atualizar.
Porque vai mudar, uma hora ou outra algo muda, né? E tá mudando, né? Então, assim, não é do dia para noite, isso é algo que foi estudado, que tem evidência científica, né? Não é à toa. Então, assim, às vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu faço há 30 anos daquele jeito, eu não vou mudar, não. Por que não? Né? Se foi provado o que é melhor, vamos fazer o que é melhor. Não importa se a gente fez até ontem, a partir de hoje aprendi, vou fazer da forma correta e da forma que é mais eficiente para o meu paciente. Fechado? Então vamos lá. E por que que mudou então? Esse gráfico é só demonstrativo, tá, gente? Mas o que que eles perceberam, né, avaliando os estudos? Que a compressão abdominal estava causando muita lesão traumática. Então, às vezes, as pessoas faziam com muita força ou faziam no local errado, e aí estava gerando fraturas de costela, lesões de fígado, de baço. Então, eles perceberam que estava sendo muito traumático. E aí eles foram analisar, né, os golpes nas costas, e eles perceberam que os golpes nas costas são menos traumáticos do que as compressões abdominais e têm mais eficiência. Então, né, ao contrário do que o Heinrich achou lá, né, nos estudos dele, hoje, né, fazendo os estudos de outra forma, descobriram que sim, que os golpes nas costas são eficientes e até um pouco mais do que as compressões. Mas aí eles resolveram manter os dois, né? Então inicia-se com os golpes nas costas, mas também faz as compressões abdominais, para garantir que vai dar certo, né? E além disso, tem o benefício de uniformizar. Como eu disse, agora bebês, crianças e adultos, todos fazem a mesma manobra, né? Então fica mais fácil até da gente ensinar para o público em geral. Né? Então, assim, a American Heart ela sempre traz muito essa questão da educação em saúde, de educar a população para fazer esses atendimentos. Então, eles sempre buscam padronizar os protocolos e simplificar, sempre deixar da forma mais simples possível, para que as pessoas realmente entendam, né? Para que as pessoas leigas possam entender e agir, né? Frente a situações de urgência e emergência. E aí, então, o protocolo ficou assim, o algoritmo ficou assim, né? Então, primeira coisa, verificar a segurança do local, sempre, né? Então, qualquer situação de urgência e emergência que a gente vai atender, a gente começa verificando segurança. E aí, verificamos se tem sinais de ovácea grave, né? Como a gente já viu ali antes. Então, quais são os sinais de ovácea grave? Fraqueza ou ausência de tosse, então a pessoa não consegue mais tossir, não consegue falar, altera a cor, principalmente aqui da face, né? Fica cianótico. Estado mental pode ficar alterado, então a pessoa pode ficar agitada, confusa. E a apneia, ela para de respirar. Se eu não tiver esses sinais, se a pessoa ainda estiver tossindo, falando, a criança estiver chorando, o que eu vou fazer? Só incentivar a tosse e observar. Agora, se eu tenho esses sinais de gravidade, o que eu vou fazer? Agir. Primeira coisa, acionar o sistema de emergência, né? Ah, estou sozinho. Liga para o SAMU, coloca no Viva Voz, começa as manobras, mas já chama o socorro, tá? Então, nunca deixe de chamar. Se tiver outras pessoas no local, pede para outra pessoa ligar e chamar enquanto você faz a manobra. Por quê? Pode ser que a manobra não dê certo. E se não der certo, a pessoa vai entrar em PCR. Então, tem que acionar o serviço de emergência, primeira coisa. E aí a gente vai ver, ele está consciente? Então, se a pessoa ainda está consciente, né? Tá ali com a mão no pescoço e você vê que ainda está se movimentando, acordada, o que a gente vai fazer? Os ciclos. Então, 5 golpes nas costas, seguido de 5 compressões abdominais. 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais. Até quando? Até o objeto ser expelido ou até ela ficar inconsciente. Se ele já estiver inconsciente ou a partir do momento que ficar inconsciente, eu já considero uma RCP. Eu não preciso nem checar pulso. Por quê? Se a pessoa está em apneia, não está entrando o ar, está totalmente obstruído o sistema respiratório dela. Então, obviamente, ela está entrando numa PCR. Então, a partir do momento que a pessoa perde a consciência, eu já posso iniciar a RCP. Não preciso nem verificar pulso, tá? E aí, inicia as compressões torácicas até o socorro chegar. Caso seja o suporte básico de vida, então se tiver alguém aí que trabalha no SAMU, no suporte básico, o que você vai fazer? Então, no suporte básico do SAMU, a gente faz o 30/2, né? 30 compressões torácicas para 2 ventilações. Antes de ventilar, tem que observar a cavidade oral para ver se não tem algum objeto ali, algum corpo estranho para ser retirado, tá?
Porque às vezes, quando começa a compressão torácica, o objeto sai e fica na boca. Então, se você ventila sem olhar, você vai empurrar o objeto para dentro, para a via aérea novamente, né? Então, primeiro, antes de ventilar, observar a cavidade oral e ver se dá para retirar. O ideal é que todos tenham aquela pinça de Magil no seu material. Vocês conhecem? É uma pinça bem longa, né, que normalmente a gente tem nas nossas mochilas de via aérea. No caso você consiga ver o objeto ali, você pode retirar com a pinça antes de começar a ventilar, ok? Caso você esteja em casa, na rua e for só um atendimento ali sem, né, material, sem ser o suporte básico do SAMU, é só compressão torácica, ok? A gente vai demonstrar aqui logo mais. Então ficou assim o novo padrão ouro aí, né? No atendimento de adultos e crianças acima de 1 ano. 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais. Repete esse ciclo de 5 para 5 até expelir, até resolver ou até o socorro chegar. Mas e aquelas pessoas que eu não consigo fazer a compressão, não consigo fazer a manobra de compressão abdominal? Então, a pessoa que está, a mulher gestante, ou a pessoa que é obesa, né? Então, eu não consigo abraçar e fazer a manobra. E aí? Aí a gente adapta a manobra. Em vez de fazer compressão abdominal, nós iremos fazer compressão torácica. Então, é a mesma coisa, 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas. Então, você vai ficar atrás da vítima da mesma forma, mas aí, em vez de abraçar o abdômen, nós iremos abraçar o tórax e fazer a compressão na região do tórax, certo? E aí, se não der certo, né? Não deu certo, fiz a manobra, a pessoa ficou inconsciente, desmaiou, né? O adulto desmaia, né? Ele vai perder a força ali, cair, desmaiar. E o bebê, como que a gente sabe se o bebê desmaiou? O bebê ele fica molinho, né? Ele perde o tônus muscular, né? A face fica relaxada. E aí? Aí vamos considerar uma PCR. Então, perdeu a consciência, é PCR, tá? Não precisa nem verificar pulso. Nós vamos iniciar compressão abdominal. Deitar a vítima em uma superfície rígida. Caso você não tenha acionado o SAMU, essa é a hora. Então, assim, principalmente na PCR, gente, é muito importante ligar para o SAMU primeiro. Não adianta eu iniciar ali e aí depois eu não consigo ligar. Então, assim, percebeu que ficou inconsciente e é uma PCR, você não ligou ainda, não tinha ninguém ali, não conseguiu ligar, corre, pega o celular, chama ajuda, né? Ai, não tenho celular, não tô com celular. Pede ajuda, grita, chama o vizinho. Alguém vai precisar te ajudar, né, a acionar esse serviço enquanto você inicia as manobras, ok? E aí inicia RCP, como eu disse, no caso na rua, vai ser só compressões torácicas. E no caso do suporte básico de vida do SAMU ou algum outro serviço, antes de ventilar é importante olhar a cavidade oral e ver se o objeto não está ali, ok? Agora a gente vai ver agora veremos algumas demonstrações práticas, ok? E eu vou narrando aqui para vocês. Os vídeos estão sem áudio, e aí eu vou explicando aqui para vocês. A gente vai começar nas crianças acima de 1 ano. Então, como o protocolo mudou para crianças acima de 1 ano e adultos, resolvi começar por aqui. Como não tinha nenhuma criança, né, eu vou utilizar esse boneco aí representando a criança, tá? Então, no caso da criança, nós iremos nos ajoelhar no chão. É interessante ficar dessa posição, tá, gente? Então, essa posição é um joelho no chão e um joelho dobrado. Um joelho fica no chão e o outro fica só dobrado, né, com o pé no chão. Porque caso a gente precise se levantar ou apoiar a vítima, a gente consegue apoiar de uma forma melhor, tá bom? E aí, posicionamos uma mão sobre o tórax da vítima, deitamos levemente o corpo dela. Então, como é o boneco, eu só tenho a parte de cima, né, só o dorso. Mas se é a criança, ela vai ficar com o corpo dobrado. Então, no adulto, vocês verão, né, que ele tem um adulto na simulação. Então, nós iremos dobrar o corpo, apoiar com a mão não dominante o tórax da vítima e com a mão dominante iremos fazer os 5 golpes na região dorsal. Então, vamos rever aqui. Então, apoia o tórax da vítima, 5 golpes na região dorsal. Importante que esses golpes, assim como a gente já tinha aprendido lá no bebê,
acredito que a maioria de vocês já tinha aprendido, nós fazemos com essa região aqui da mão, ó, que a gente chama de região hipotenar e tenar, né? É a região mais gordinha aqui da mão. Porque se a gente dá o tapa com a mão aberta, ó, não tem força, né? Então, quando a gente faz assim, ó, é diferente. Testem aí. Peguem a mão e batam com ela aberta. E aí, depois batam só com essa região. Você tem muito mais força e você consegue direcionar a sua força. Então, o golpe, ele não é só para baixo. A gente empurra. Então, é para baixo e para cima, para baixo e para cima. Como se a gente estivesse tentando empurrar algo, né? Então, esse é o golpe que nós fazemos no engasgo. E aí, depois dos 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais, tá? Então, na criança, se ela for pequenininha, você pode até sentar ela sobre o seu joelho para facilitar a manobra, ok? Então, lá, 5 golpes nas costas, 5 compressões abdominais. Repita o processo até que o objeto seja expelido ou que ela fique inconsciente. Então, nesse caso aqui, ó, não resolveu, então já simulei aqui que ela ficou. Já vocês vão ver que ela vai ficar inconsciente e eu vou posicioná-la no chão e iniciar a RCP. Então, tentei várias vezes, não deu certo. Ela desmaiou. Então, como eu sei que ela foi inconsciente, perde o tônus muscular. Então, ela fica molinha, se joga, cai, perdeu a consciência. Colocamos ela no chão, né, no solo, numa superfície rígida, e aí vamos iniciar a RCP. Como é criança, então a gente faz com uma mão só, né? É o que é indicado pela American Heart Association. Muitas pessoas, quando eu vou dar capacitações sobre engasgo ou sobre PCR, me questionam a questão da força. Então, quanto de força eu tenho que colocar? É uma dúvida muito grande, né? Então, assim, não tem como a gente medir a nossa força. Por quê? Cada pessoa tem uma força e cada vítima também é de um tamanho diferente. Então, vai ser uma questão mesmo de bom senso. O que precisa? Então, por exemplo, na compressão torácica, eu preciso afundar o tórax, mais ou menos ali 5 centímetros. Então, a gente precisa ver o tórax afundando. Então, você vai controlando a sua força, né? E principalmente nas crianças é mais difícil. No adulto, você vai pôr toda a sua força. A criança, quanto menor ela for, menos força eu irei colocar. Porque eu vou ter que observar o quê? Se aquele tórax está afundando e voltando, né? Que a gente precisa fazer esse movimento do coração. Então, o tórax tem que afundar. Às vezes as pessoas ficam com medo de machucar, né, com dó, quando é criança, mas o tórax ele tem que afundar, então tem que pôr um pouquinho de força. A compressão abdominal é a mesma coisa. Quanto menor a criança, menor vai ser a força que eu vou colocar. Quanto maior, maior a força. Os golpes também, né? Então é uma questão ali de tato mesmo, de sentir no momento. Não tem como a gente medir exatamente qual é a força que a gente vai colocar. Agora o adulto, vamos lá. Então, assim como na criança maior de 1 ano, olha lá. Então, aqui deu para ver certinho, né, a questão da posição. Então, a gente coloca a mão não dominante no tórax da vítima, deita o tronco e aí faz os golpes nas costas. Obviamente, eu não coloquei tanta força aqui, mas no momento mesmo do engasgo, pode colocar força, pressão, para fazer com que aquele ar que está preso ali saia, né, e ajude a expelir aquele objeto que está obstruindo a via aérea. Tá? Então, fiz os 5 golpes nas costas e 5 compressões abdominais. Importante, quando a gente faz as compressões abdominais, olha lá o meu pé, eu coloquei a minha perna no meio das pernas da vítima. Por quê? Porque se ela ficar inconsciente, ela vai se jogar, ela vai ficar mole, né? Então ela vai perder totalmente ali o tônus muscular. E aí ela vai cair sobre mim. Então, se eu não tiver nessa posição aí, né, ela pode me derrubar, eu posso não conseguir segurar, eu vou derrubar a vítima, eu vou cair. Então, essa posição permite com que a gente apoie essa vítima caso ela fique inconsciente. Vocês vão ver no próximo vídeo. Então, fiz os 5 movimentos, não resolveu. Mais 5 golpes nas costas. Novamente, 5 compressões abdominais. Aí, expeliu, resolveu. E aí, no próximo vídeo, agora eu vou demonstrar aqui, né, quando a vítima fica inconsciente. Então, como vocês viram, ó, a minha perna atrás, né, no meio das pernas da vítima, lá.
Ficou inconsciente, viu? Eu já consigo apoiar ele ali, ó, e descer ao solo. Então, vou colocá-lo ao solo e iniciar compressões torácicas, né? Então, ficou inconsciente, levo ao solo, né, de forma devagar, né, sem deixar, protegendo sempre a cabeça para que não machuque. E eu vou iniciar a compressão torácica, não preciso nem checar pulso. E o bebê? Não vai falar do bebê? Vou. Então, assim, mudou o protocolo lá, né? Das crianças, adultos. E o bebê continua o mesmo protocolo: 5 golpes nas costas, 5 compressões torácicas. Mas mudou um detalhezinho que vocês vão ver aqui. Vamos ver se vocês vão perceber qual foi o detalhe que mudou. Então, faz um C com a mão, segura a cabeça do bebê, e levanta levemente ali a cabeça, né, para que haja a liberação da via aérea. Fazemos os 5 golpes dorsais e as 5 compressões torácicas. Dou uma olhadinha para ver se o objeto não está ali na cavidade oral. Às vezes o objeto já está saindo, a gente consegue tirar. Não resolveu, viro 5. Viro novamente 5 compressões. E aí, vocês perceberam o que mudou? Então, a forma de fazer a compressão torácica mudou. Então, antes era indicado que a gente fizesse com os 2 dedos, né? Então, a gente fazia assim a compressão. E agora o indicado é fazer com a mão, novamente a nossa região hipotenar, né? Então, agora a gente usa essa região para tudo. Então, para compressão torácica, para os golpes nas costas e para compressão torácica do bebê também. Então, a gente vai fazer com a região hipotenar, não mais com 2 dedos, como a gente aprendia antes, tá? Por que mudou? Porque eles viram que não estava sendo eficiente. Então, com a mão, a gente consegue pôr um pouco mais de força e ser mais eficiente. Com os dedos, eles perceberam que não estava eficiente, tá? Então, vamos ver novamente? Então, está ali o bebezinho, faço um C, seguro ali o rosto, elevo levemente aqui para abrir a via aérea, encaixo no meu antebraço e faço 5 golpes nas costas, 5 compressões torácicas, desculpa. 5 compressões torácicas. Lembra, bebê menor de 1 ano, nós não fazemos compressão abdominal. E aí, vamos fazendo até resolver ou até ele ficar inconsciente. Como é que eu sei que o bebê ficou inconsciente? Ele vai perder o tônus muscular, ficar molinho, e a face também vai relaxar, né? Que ele, na hora do engasgo ele fica tenso, né? O rosto fica uma cara de bravo, de tenso, então ele vai relaxar, ok? E um detalhe também, né? Às vezes, menor de 1 ano. Mas também depende do tamanho, tá, gente? É uma questão um pouquinho de bom senso. Tem bebês que às vezes ainda não completaram 1 ano, mas são bem grandes. E a gente não consegue não consegue segurar ele ali no braço. Então, qual que é a medida? O bebê tem que caber no seu antebraço. Você tem que conseguir segurá-lo. Se ele já está muito grande, muito pesado, então parte para outra manobra lá de maior de 1 ano, tá? Mesma coisa ao contrário. Às vezes o bebê tem mais de 1 ano, mas ele é bem miudinho. E aí eu não consigo fazer a outra manobra em pé. Aí eu posso colocar no meu antebraço e fazer essa, tá? Então a gente fala menor de 1 ano, maior de 1 ano, mas obviamente ali, se tiver alguma idade próxima e você vê que o tamanho não dá para fazer de um jeito, não dá para fazer do outro, você vai mudar, tá? Então essa manobra é importante que o bebê caiba no seu braço, que você consiga segurar. Então muitas pessoas se sentem inseguras, né, ao fazer essa manobra em pé. Então, a gente ensina também a fazer sentado, que aí ela vai se sentir mais segura, né? Porque às vezes fica com medo de derrubar o bebê. E aí, então, aqui eu coloquei a manobra sentado, né? Para vocês aprenderem também, quando vocês forem ensinarem a comunidade, pessoas da comunidade, a fazerem sentado. Que talvez elas se sintam mais seguras, né? Porque elas conseguem apoiar ali na perna. Então, o movimento é o mesmo, eu vou utilizar os braços, ele apoia o bebê no meu antebraço, porém eu também apoio na minha perna. Então, eu apoio o meu braço na minha perna, tá? E aí isso facilita, deixa mais seguro. Importante também que eu não falei é deixar ele inclinado um pouco para baixo, né? Então, o bebê ele não fica reto, ele fica um pouquinho com a cabeça levemente mais baixa ali que o corpo, para que a ação da gravidade ajude, né, a expelir esse objeto, esse corpo estranho. E se o bebê ficar inconsciente, o que vamos fazer?
Então, se o bebê ficar inconsciente, mesma coisa da criança e do adulto. Colocaremos ele em uma superfície rígida e iniciaremos RCP, compressões torácicas, tá? Então, meu bebê ficou inconsciente, e aí vocês viram que eu coloquei um coxinho nas costas? Por quê? O bebê, a cabeça do bebê, ela é maior que o corpo. O próprio boneco ali está bem dimensionado. Então, a cabeça dele é muito grande. Então, quando eu deito ele, ele faz isso aqui, ó. Né? É automático, porque como a cabeça é grande, ele vai encostar o queixo no peito e isso vai dificultar a respiração. Vai fechar mais ainda a via aérea. Então, a gente indica colocar um coxinho nas costas, então uma toalha dobrada, um lençol dobrado, que olha lá, com o coxinho eu consigo abrir a via aérea. Então, eu coloco o coxinho nas costas, automaticamente a via aérea dele fica mais aberta, tá? Então, olha lá. E aí, para fazer a compressão torácica, então, lembra? Eu falei que com os 2 dedos não é mais indicado, tá? E aí, na RCP, quais são as duas formas, então, que a American Heart indicou? Então, nós podemos fazer com os 2 polegares. Então, esse jeito a gente já fazia antes, né? Então, a gente fazia ou os 2 dedos ou os 2 polegares. Então, agora eles indicam ou os 2 polegares juntos ou a mão. Então, vocês viram, eu demonstrei ali. Vou voltar. Então, eu uno os 2 polegares e eu faço assim, por quê? Porque eu abraço o bebê. Então, olha lá. Então, no centro do tórax, região intermamilar, abraço o bebê e faço as compressões. Ou região hipotenar da mão. Aí, qual que é melhor? Para você se sentir mais confortável. Então, quando o bebê for menorzinho, talvez seja melhor os 2 polegares. Um bebê maiorzinho, seja melhor a região hipotenar. Aí vai depender do tamanho do bebê, da sua posição, de como você vai estar. O bebê, eu preciso necessariamente colocar no chão? Não, porque como é um bebê, pode pôr em cima de uma mesa, em cima de um balcão, tá? Qualquer superfície rígida. E a gente inicia as compressões, certo? Ficou claro, gente? Então, a mudança? Então, crianças maiores de 1 ano e adultos, não fazemos mais somente Heimlich. São 5 golpes nas costas, intercalados com 5 compressões abdominais, certo? Ficou inconsciente, RCP, compressão torácica. O bebê, 5 golpes nas costas e 5 compressões torácicas. No bebê não fazemos compressão abdominal. E aí agora a gente usa a região hipotenar da mão e não mais os 2 dedos. Certo? Espero que tenha ficado claro isso para vocês. E aí, lembra que eu falei que eu ia pegar no pé da educação em saúde? Então, será que a educação em saúde ela é importante? Será que dá resultado? Então, olha aqui. Então, não é só tragédia que a gente tem, não. Então, eu fui pesquisar e não achei só tragédia, achei coisa boa também. Então, tem muitos casos, né, de pessoas, de vítimas de engasgo que são salvas por pessoas comuns, né? Às vezes por profissionais de saúde, policiais, bombeiros, mas também por professores. Olha lá, um juiz, né? Crianças, adolescentes. Então, assim, a capacitação, gente, da população, da comunidade é extremamente importante. E nós, profissionais de saúde, somos responsáveis por isso. Né? Então, assim, não fique esperando a prefeitura fazer, o governo. Gente, faça. Você aí no seu entorno, eduque a sua família, quem mora com você, seus amigos, seus colegas, né, seus colegas de trabalho. Então, às vezes, tem gente que trabalha com você que ainda não sabe dessa atualização. Então, poxa, se eu fiz o curso, se eu assisti a palestra, aprendi, vou repassar. Gente, vocês viram que mudou a manobra, tal, vamos ver, compartilhem nas redes sociais, né? Então, assim, a educação em saúde, gente, é extremamente importante. Como eu disse antes, não tem como a gente o socorro chegar lá em menos de 1 minuto, né? Só se tipo ao lado ali do socorro, ao lado do SAMU, a ocorrência. Caso contrário, vai demorar. Então, assim, quanto tempo uma pessoa consegue ficar sem ar? Vocês sabem? A média aí? Se você não for um profissional de nado sincronizado, né, um nadador, um profissional aí que consegue ficar em apneia, a média, né, é de 2 minutos. Então, a média do tempo que a gente consegue ficar sem ar. Pode ser menos, pode ser mais, varia muito de pessoa para pessoa. Mas a média é 2 minutos até que ela perca a consciência. Né? Então, perder a consciência, desmaiar, é um mecanismo do nosso organismo de defesa, né? Então, poxa, você está sem oxigênio, o que o seu organismo vai fazer? Te desligar, para economizar energia, para economizar oxigênio.
Então, 2 minutos que a gente consegue ficar, em média, sem respirar. E aí você vai perder a consciência e logo mais você vai entrar em PCR. Seu coração vai parar, vai faltar oxigênio, tá bom? Então, assim, educação em saúde é extremamente importante. O conhecimento salva vidas e salva mesmo. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, principal aqui de hoje, tá? Então, como eu disse, essa imediata, ela salva vidas. Então, no caso do engasgo, da parada cardiorrespiratória, eu preciso agir na hora, né? Eu não posso esperar o socorro chegar para começar a agir. Então, esse primeiro atendimento ele é essencial para salvar vidas. Vocês sabem, vocês que estão aí na urgência, né, que já atuam, sabem disso, que quando a pessoa recebe um primeiro atendimento, o desfecho é muito, muito melhor. A chance dela sobreviver e ficar sem sequelas, muito maior, né? Treinamento que tem que ser contínuo, tanto nosso como profissionais, quanto da população. Então, você já foi lá e educou todo mundo na manobra de Heimlich. Vamos ter que voltar agora e educar todo mundo na nova manobra. É assim, tá? As coisas mudam, se atualizam e a gente tem que atualizar também. E sempre lembrar, gente, do público para quem vocês estão transmitindo as informações. Então, assim, eu já dei palestras para crianças, eu já dei palestra para pais, para professores, para profissionais de saúde. Então, cada vez que eu vou passar alguma instrução, de acordo com o público, eu tenho que adaptar a linguagem, a forma que eu ensino para aquele público, tá? Então, é importante que a gente consiga chegar a todos os tipos de público, né? Então, renda alta, renda baixa, escolaridade alta, escolaridade baixa, todas as pessoas elas têm direito a essa informação. Então, o que a American Heart, nos protocolos diretrizes deles, eles sempre trazem facilitar, né, deixar simplificar os protocolos, simplificar o atendimento, justamente para quê? Para que as pessoas comuns tenham acesso a esse conhecimento e consigam aplicá-lo, tá bom? Então, sempre que vocês forem fazer uma ação de educação em saúde, conheça o seu público e adapte, né, aquilo que você está falando para aquele público, para que ele entenda e realmente aplique. Não adianta a gente chegar falando muitas palavras bonitas e termos técnicos se ninguém ali aprender e ninguém aplicar. Então, assim, sua ação não valeu de nada. Então, agora que você tem o conhecimento para salvar uma vida, com quem vai compartilhar? Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje. Muito obrigada para quem chegou até aqui. Espero de verdade que vocês tenham conseguido aprender alguma coisa, que eu tenha conseguido transmitir para vocês um pouquinho aí do meu conhecimento e experiência, tá bom? Até a próxima, gente!